Oi, gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante e eu estou fazendo porque tem muita gente me pedindo para falar sobre Lilith. Quem é Lilith? Foi realmente a primeira esposa de Adão? É um espírito maligno? Bom, esse vídeo está tremendo, mas antes de eu começar a falar sobre ele, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, que dê joinha, que compartilhe, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e muita gente assista, tá bom? Bom, gente, a aparência de Lilith na mitologia, ele é um demônio da noite, tá? Que tem cabelos compridos, tá bom? É uma mulher, vamos dizer assim. Esse nome aparece primeiramente no Zohar. Primeiramente não, até antes disso aparece na Bíblia, mas aparece com muito mais frequência no Zohar, que também é chamado o Livro do Esplendor. Tá? É uma obra cabalística do século XIII e adverte aos homens a respeito dos poderes de Lilith, tá bom? Para vocês terem ideia, no sexto século depois de Cristo, se criavam amuletos de pedra, né, que se colocavam assim no pescoço das pessoas, onde havia uma figura de Lilith amarrada em correntes e debaixo de Adão, como simulando ali um coito sexual, porque eles acreditavam que Lilith, por ser um espírito livre, não suportava ser dominada, estar numa posição de submissão. E por ela acreditar que isso era um anátema, quando ela via aqueles amuletos, ela fugia. Lilith também, segundo aí a tradição, morria de medo das palavras, né, que podiam ser declaradas contra ela. Bom, Lilith também aparece no Talmud, que é um compêndio, né, vamos dizer assim, são escritos de interpretação das escrituras, tá bom? Então, segundo o Talmud, Lilith é um demônio da noite, que tem cabelo comprido. Isso está lá no B.ER.100b. Um outro texto lá diz assim: Lilith, um demônio feminino da noite. Tem a forma humana, mas também tem asas. B.Nido 24b. O Rabi Jeremias ben Eleazar afirmou o seguinte: naqueles dias, depois da expulsão do Jardim do Éden, quando Adão foi banido do paraíso, ele gerou fantasmas e demônios da noite, tanto os machos quanto fêmeas. E esses demônios da noite, ou fantasmas, eram chamados de Liliths, no plural, tá? O Rabi Anina diz assim: ninguém deve dormir sozinho em casa, porque todo aquele que dorme sozinho em casa é capturado por Lilith. Então vocês estão vendo, gente, que na verdade isso tudo é uma mitologia, tá? Não tem um respaldo bíblico de fato, são interpretações e mais do que isso, são interpretações que entraram na cultura hebraica no exílio da Babilônia, tá? Então, eu queria falar para vocês que na antiguidade, este nome Lilith aparece em diversas culturas, tá? Então esse demônio de cabelos compridos, uma mulher, né, aparece em várias línguas, em vários mitos das civilizações antigas. Isso é encontrado entre os sumérios, os babilônios, assírios, todos aqui naquela região, né, da Babilônia. Cananeus, persas, hebreus e arábicos. Ou seja, é um mito principalmente daquela mitologia, daquela região ali da Babilônia, da Suméria, né, que é tudo a mesma coisa, a Síria, que acabou influenciando os judeus e o judaísmo, porque os judeus ficaram 70 anos ali cativos na Babilônia. Durante o terceiro milênio antes de Cristo, na Suméria, ela se chamava Lil, L-I-L, né? Um demônio destrutivo da tempestade ou do vento. Depois se tornou um demônio que prende homens e mulheres enquanto dormem, causando sonhos eróticos e orgasmos noturnos. No 8º século antes de Cristo, na Síria,
Lilith se juntou a uma outra figura mitológica que matava crianças, tá bom? Chamado Lamasto. A partir daí, Lilith se torna conhecida em todo mundo com nomes diferentes. Vocês percebem que a cultura vai acrescentando coisas. Então são mitos, não são verdades, tá? Primeiro, ela era, um demônio noturno dos ventos e das tempestades. Depois, ela se torna, uma figura primeva, uma energia original feminina que traz a sensualidade, a sexualidade, tá? Bom, Lilith está praticamente em todas as culturas e ela passa a ter também alguns apelidos, tá? Como, por exemplo, a dama das pernas de burro, a sugadora de sangue, mulher da vida ou da prostituição, fêmea impura, fim de toda a carne, fim do dia, bruga, estrega, bruxa velha, feiticeira e encantadora. Tudo isso está na mitologia antiga, tudo isso falando desse mesmo demônio, desse mesmo espírito, Lilith. Foi também chamada de serpente, de cadela, de jumenta e de coruja, e ainda de todo tipo de criatura que rasteja. Os mitos que existem, dentre esses eu quero destacar um que é muito interessante. Os judeus cabalistas, eles acreditam que a Lilith teria sido a primeira mulher de Adão. E também a chamam de a fêmea de Leviatã, a mulher de Samael, o demônio e rei Asmodeu, a rainha de Sabá, Zarmagad, e ainda a esposa do próprio Deus, quando a Shekinah, segundo esses que creem nesse tipo de feitiçaria, a Shekinah seria uma esposa de Deus, e quando ela se afastou, Lilith tomou o lugar dela e ficou como esposa de Deus. Tudo baboseira, tudo mentira, tá? É importante você entender isso. No Zoar, este livro cabalístico, está escrito assim: existem leviatãs e suas fêmeas, e todas as criaturas que rastejam. Ou seja, Lilith seria a fêmea de Leviatã, Estes são as almas de todas as criaturas que rastejam nos 4 cantos do globo. Está lá no Zoar 1:34a. E o Zoar continua explicando que são as águas que dão força para Lilith e o vento sul que espalha a sua influência, dando a Lilith a autoridade sobre as bestas do campo. E eles dizem mais no Zoar, as pessoas podem ouvir o vento cantando para ela nas 3 vigílias da noite. Está lá em Zoar 1:34a. Então, portanto, o Zoar acredita que Lilith é a energia feminina original, tá? Separada de Adão e Eva. E eles acreditam que quando Deus criou Adão e depois criou Eva, quando o corpo de Adão estava completo e Deus então tirou Eva a partir do Adão, milhares de espíritos malignos vieram sobre Adão para tentar incorporar o seu corpo. Mas de repente desceu do céu uma nuvem e afastou esses demônios. Então, a partir daí, o que acontece? Lilith e os seus demônios querem destruir os filhos de Adão, que é a humanidade como um todo, tá bom? E ela faz isso de diversas maneiras, primeiro prendendo na sensualidade, estrangulando crianças e daí por diante. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, antes de fazer isso tudo, eu não acreditava que Lilith estava na Bíblia. Mas está. Aparece uma única vez lá no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14. É importante dizer para vocês que o livro de Isaías, no capítulo 34, está falando do juízo de Deus para com as nações. Quando Jesus vier para destruir as nações, que se levantam contra Deus e contra o seu povo. Diz assim, a consequência desse juízo: as feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas, e aqui no original é Lilith, ali possuirão e acharão para si lugar de repouso. Bom, queridos, a Bíblia então está dizendo que
estes fantasmas, ou estes espíritos malignos, ele dá o nome de Lilith. Então, no original hebraico, esta palavra aparece. O livro de Isaías foi escrito no 8º século antes de Cristo. Mas a interpretação que a Bíblia dá para isso não é que Lilith é a mulher de Adão e tampouco que é a energia primeva, né, das mulheres. Não, são demônios. E quando vier o juízo sobre a terra, os demônios acharão lugar na terra, porque a terra estará desolada. Então, muita gente está perguntando, pastor, será que existem esses demônios que oprimem? Claro que existem. Existem demônios que trazem sonhos eróticos para amarrar pessoas na sexualidade? Claro que existem. Existem demônios que aterrorizam durante a noite? Claro que existem. Se você chama de Lilith ou de qualquer outro nome, não importa. O fato é que Satanás, ele usa de todas as armas que ele tem para oprimir a humanidade, porque ele odeia a humanidade na medida que a humanidade tem o amor de Deus e o propósito de Deus para a humanidade. Então, eu quero concluir esse vídeo dizendo que Lilith é uma figura mitológica, está em todas as culturas, mas não é uma mulher que foi rejeitada, não é a primeira mulher de Adão, é um demônio. Está dentro do mesmo espectro de demônios que juntamente com Lúcifer se rebelaram contra Deus e por isso foram expulsos. A sua metodologia de oprimir com sexualidade, com sonhos, né, com, vamos dizer assim, opressão no pescoço das crianças, não importa. Eu acredito que eles façam isso mesmo. Agora, não são amuletos, tá? Não são palavras de, vamos dizer, spells, né, de feitiços que você possa fazer contra Lilith. O que faz você resistir a Lilith e vencer é o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Não se esqueça isso. Todo o império das trevas pode ser resistido, pode ser repreendido pela fé em Cristo, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, e pela palavra de Deus, que realmente afasta todo e qualquer demônio. Satanás venceu a Jesus através da palavra. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, diz que o povo que estiver lá na grande tribulação, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, que você tome posse, não tenha medo disso, repreenda os demônios. Se o teu filho está sendo oprimido, se as crianças não estão dormindo direito, ore a Deus, unge a vida deles com óleo, profetize a vitória, consagre a tua casa para Deus. Todos os seus filhos são herança do Senhor e declare: nenhum demônio tem autoridade ou liberdade para oprimir os meus, porque a minha casa, eu e minha casa, servimos ao Senhor. Tá bom? Gente, um beijo grande para vocês. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amo todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.